O sistema carcerário brasileiro está em colapso e isso não chega a ser uma novidade. Mas alguns estados estão partindo para uma solução nova aqui no Brasil, que é a privatização de presídios. São as chamadas parcerias público-privadas. Na penitenciária de Joinville, por exemplo, no norte de Santa Catarina, as atividades carcerárias já são quase todas terceirizadas. E os presos têm acesso à saúde, educação e trabalho remunerado. A unidade é uma das poucas no Brasil a adotar este modelo, que está longe de ser unanimidade entre os especialistas. São 450 mil detentos amontoados nos presídios brasileiros. E a situação em Santa Catarina não muda muito. Tá ruim, tá péssimo. O sistema carcerário deveria recuperar e reeducar os presos, mas eles ficam a maior parte do tempo sem fazer nada. Longe desse festival de horrores, fomos conhecer uma unidade que mais parece estar em países de primeiro mundo. A Penitenciária Industrial de Joinville, com capacidade para 366 presos. Ela é uma das 11 unidades terceirizadas existentes no Brasil. A penitenciária é um órgão do Estado de Santa Catarina, administrado pelo Estado de Santa Catarina. Existe uma terceirização das atividades penitenciárias. Então nós, na qualidade de gestores, ainda temos que não só buscar essa reintegração do apenado, também cobrar da empresa que presta essas atividades que esteja a contento do que o Estado está pagando. Grades por todos os lados. 103 homens fazem a segurança da penitenciária. 24 câmeras de vigilância monitoram tudo. Por isso, desde a inauguração em 2005, não houve registro de fuga. Mas, segundo os próprios presos, não é a segurança que os mantém aqui, e sim as oportunidades que são oferecidas. Os condenados trabalham 6 horas por dia e recebem um salário mínimo. R$ 136 ficam para a penitenciária. 88 presos estudam nos ensinos médio e fundamental. Luciano Siqueira, que trabalha na biblioteca, recentemente passou no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. Diariamente, médicos e dentistas ficam na unidade prestando atendimento aos internos. Cada preso custa ao Estado R$ 2.200 por mês e tem à disposição psicólogos, psiquiatras, enfermaria 24 horas e uma farmácia básica. Acredito que a diferença básica da diferença com as outras unidades seja exatamente a quantidade de profissionais que nós temos à disposição, trabalhando única e exclusivamente para a reintegração desse apenado. Com esse exemplo, os condenados têm pelo menos uma nova chance de escolher seu caminho. Em Minas Gerais, o déficit de vagas do sistema penitenciário é estimado em 12 mil. Historicamente, o Estado sofre com rebeliões, fugas e assassinatos de presos nas cadeias. Uma realidade que o governo tenta mudar, chamando a iniciativa privada para construir 5 novas unidades, um projeto de quase 200 milhões de reais. Era só sempre dentro da cela, né? Era só conversa de crime, eu já matei. Todo dia era morte, era briga. Parece que é um porco jogado lá dentro, lá do sistema comum. É um lugar que é cheio de bicho, rato, barata, morcego, percebejo, pulga. Depoimentos de presos condenados que já ficaram em distritos e penitenciárias de Minas Gerais. Hoje cumprem pena num lugar considerado exceção no sistema prisional. Na APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, participam de oficinas, têm responsabilidades. São apenas 100 vagas, menos de 0,5% do total oferecido pelo Estado. Nos últimos anos, o governo mineiro tenta mudar a imagem do sistema carcerário, em que fugas, assassinatos e rebeliões eram frequentes em penitenciárias e cadeias superlotadas. Mas o déficit de vagas no Estado, segundo a Secretaria de Defesa Social, é alto, chega a 12 mil. Tem lugares que a gente visita que os animais vivem melhor. Temos, de fato, alguma dificuldade. Esse déficit é um déficit histórico, talvez atribuído não só a um déficit de vagas, talvez um déficit de políticas públicas nesta área durante muitos anos. E estamos sempre correndo atrás desse prejuízo histórico. Pela primeira vez, um consórcio de 5 empresas vai construir e administrar uma penitenciária em Minas Gerais. A obra, calculada em 190 milhões de reais, vai ser paga pelo grupo. O governo entra com o terreno. A parceria público-privada vai criar 3 mil vagas. O Estado gasta com o preso R$ 2.000 por mês. Com a PPP, a despesa aumentará para R$ 2.200.
O dinheiro é para a iniciativa privada recuperar o que foi gasto na obra, cuidar da manutenção, além da alimentação e da segurança, que vai precisar ser bem reforçada, porque se houver fuga, as empresas vão ter que pagar uma multa de até R$960 mil. A segurança externa e a disciplina interna ficam por conta do Estado. Essa unidade passa a ter uma gestão por resultados contratada, segundo a concessão administrativa da PPP, onde você tem um número determinado de presos estudando, presos trabalhando, presos com atendimento médico, presos com atendimento odontológico. Esperança de mais dignidade para os 34 mil presos que vivem sob a custódia do Estado. Vou resgatando valores que eu, na realidade, não tinha, assim, responsabilidade. Hoje em dia eu quero trabalhar, eu quero sair do crime, da malandragem, quero ser uma pessoa melhor. Para a gente entender um pouco mais sobre essa alternativa de administração do sistema carcerário, o Jornal das 10 recebe hoje a socióloga Julita Lengruber. Muito obrigado pela sua presença, boa noite. Obrigada a vocês pelo convite. Quando a gente fala de privatização, terceirização, gestão privada de sistema carcerário, é uma boa ideia ou não? Eu acho uma péssima ideia, né? A privação da liberdade, André, é a maior demonstração de poder que um Estado, numa sociedade democrática, exerce sobre seu cidadão. Então, ética e moralmente, o Estado priva de liberdade, o Estado tem que administrar essa liberdade, né? Quer dizer, essa é uma primeira questão. Agora, para os que não acreditam que questões éticas e morais são importantes, né, a gente pode ir para as outras questões. No caso de Minas, por exemplo, Minas está fazendo, dentro dessas parcerias públicas e privadas, Minas está fazendo contratos de 27 anos. Né? Então, Minas vai ficar na mão dessas empresas, né, que vão ganhar as licitações, eles estão apenas começando, né, com 5, Pernambuco também está fazendo, outros estados vão fazer. Né? Você sabe o que aconteceu nos Estados Unidos, André? Os Estados Unidos começou essa experiência de prisões privadas nos anos 70. Né? Ao longo dos anos 90, os Estados Unidos teve um extraordinário declínio das taxas de criminalidade. E aí o que aconteceu? Inúmeras prisões privadas, espalhadas pelos Estados Unidos afora, os estados tiveram que manter os pagamentos como se aquelas, embora as vagas estivessem ociosas em muitas unidades, né? Mas como os contratos lá eram de 30 anos, aqui eles inovaram, são 27 anos, mas lá os contratos eram de 30. Então, o Texas, por exemplo, que foi um estado que construiu muitas prisões privadas nos anos 70, o Texas teve que começar a pedir, pelo amor de Deus, para outros estados mandarem presos para cumprir pena no Texas. Né? Então, Massachusetts mandou preso, o Havaí mandou preso para o Texas para cumprir pena. Né? E aí, depois as assembleias legislativas nesses estados proibiram isso. Então, essa é a questão. Você faz uns contratos, sabe que são contratos por 27, 30 anos, e você vai ficar na mão dessas empresas por esse tempo enorme. Professora, eu entendo, e sem prejuízo da questão da ética e tudo mais que a senhora está colocando, quer dizer, a cultura política no Brasil, me parece, é a de ignorar sucessivos mandatos, não importa qual partido o governante não considera importante investimentos que se fazem necessários no sistema prisional. Eu, como jornalista, já visitei várias vezes presídios trabalhando e sempre me impressionou, por exemplo, a ociosidade. Quer dizer, amontoados em celas, largados à própria sorte, ociosos. Dali não vai sair boa coisa. De onde viria, portanto, se a iniciativa privada não deve se misturar com esse negócio? Qual a expectativa que a gente deve ter num país como o Brasil, com esse caos nas penitenciárias, dessa virada na direção do que poderia estar funcionando? Olha, André, o Estado brasileiro tem sido historicamente incompetente para gerir suas prisões. Agora, não é por causa disso que a gente vai abrir mão. Quer dizer, o que a gente tem que exigir é que o Estado cumpra a sua obrigação e cumpra o seu dever. Cumpre aqui no Brasil? Em alguns estados você tem algumas unidades com oficinas funcionando muito bem. Mas veja só, você fala, né, dessa coisa histórica que todos nós sabemos. Olha, eu acompanhei uma CPI do Congresso sobre prisões nos anos 80, uma nos anos 90 e uma no ano passado. Se você pegar o resultado dessas CPIs, você lê as conclusões, basta você mudar a data. As conclusões são rigorosamente as mesmas. Então, é vergonhoso.
No governo Fernando Henrique, em 1995, havia um plano que se chamava Plano Déficit Zero. O Estado... Déficit de vagas penitenciárias. Déficit de vagas zero. Então, o Estado brasileiro ia criar, dentro do BNDES, uma linha de financiamento especial para que os estados pudessem construir suas unidades prisionais. Não sei porquê, quer dizer, questões políticas, isso acabou se perdendo. Está na hora da gente reavivar isso. É preciso o Estado brasileiro tomar a si a responsabilidade de administrar suas prisões e pode ser administrada, porque veja só, com o que vai se repassar para essas empresas, né, a gente pode muito bem administrar e administrar bem. Basta que haja vontade política, a tal vontade política tão falada. Julita Lengruber. Sim, Sardenberg. Boa noite, como vai? Boa noite. Como é que vai? Deixa eu me colocar duas coisas aqui para a senhora. Primeiro, suponha no caso dos Estados Unidos que o Estado tivesse construído as prisões e que ficasse as prisões ociosas, porque diminuiu o número de presos, as prisões ficariam ociosas e a diferença é que elas seriam prisões públicas. Se isso ocorresse, por exemplo, aqui no Brasil, a senhora pode ter certeza que nós teríamos prisões com um monte de funcionário e nenhum preso lá dentro, porque seria impossível resolver essa situação como tem aqui em várias outras situações. Quer dizer, o problema seria o mesmo. Excesso, ociosidade das prisões, quer elas sejam públicas, quer elas não sejam privadas, haveria problema. A diferença é que, no outro caso, era problema das empresas privadas. Eu tenho uma resposta para você. O Estado tem a obrigação de prender as pessoas, né, julgá-las, condená-las e colocá-las na prisão. Faz isso. Se a gestão da prisão, se a administração da prisão é feita por uma empresa privada, uma empresa terceirizada, não muda a natureza da coisa. Quer dizer, o Estado continua prendendo, julgando e colocando a pessoa no presídio. Apenas a gestão do presídio é que é terceirizado. Não muda a natureza da situação, não lhe parece? Não, muda fundamentalmente, Sardenberg. Muda porque entra a variável lucro, né? Então você vai estar entregando a vida de homens e mulheres a empresas que vão ter lucro para administrar a tua privação de liberdade. Agora, queria responder a tua primeira pergunta. Veja só, o que aconteceu nos Estados Unidos foi o seguinte, Sardenberg. Nos estados que construíram muitas prisões privadas, houve um endurecimento da legislação penal, porque lobistas das prisões privadas, porque você sabe que nos Estados Unidos a legislação penal é estadual, lobistas de prisões privadas acionavam seus representantes nas assembleias legislativas estaduais para o endurecimento da legislação, para que realmente houvesse mais presos e pudessem construir mais prisões privadas, e muita gente ganhou muito dinheiro com isso. Veja no caso dos Estados Unidos, o fato de dar lucro não quer dizer nada. Se uma empresa privada conseguir administrar melhor do que o governo e obter lucro, qual é o problema? Nenhum, ela está sendo remunerada pelos seus serviços, né? Não é vantagem nenhuma o Estado fazer isso com prejuízo. O prejuízo vai para o contribuinte do mesmo modo. O fato de ter lucro não quer dizer nada, é a remuneração do serviço que for bem feito. Se você colocar metas, regras, desempenho, etc., e a empresa cumprir isso, ter lucro não tem problema nenhum, ela vai estar prestando um serviço ao Estado. Quanto ao negócio dos Estados Unidos, olha, esse negócio de um Estado comprar a vaga no outro, eu acho uma boa ideia, porque, por exemplo, você veja, tem lá um Estado que tem vaga sobrando e outro Estado que está precisando prender pessoas. Esse Estado não tem vagas. Em vez de ele construir um presídio novo, manda para o outro Estado, aluga vagas no outro Estado. Acaba sendo uma solução mais eficiente para o dinheiro público. Ô Sardenberg, a lei de execução penal no Brasil e as leis que regem a administração penitenciária no mundo inteiro dizem o seguinte, que a variável principal para o preso se reintegrar à sociedade de forma eficaz quando ele sai da cadeia é ele estar próximo da sua família. Né? Então, se um preso do Havaí vai cumprir pena no Texas, meu amigo, você pode ter certeza que a família dele não vai do Havaí visitá-lo no Texas. Enfim, essa é uma discussão, André, nós prevenimos que a esse era um assunto polêmico. Poderia ficar aqui
né? Um programa inteiro. Não vai para o Texas, né? É um oceano. Julita Lengruber, muito obrigado. Esse Obrigada é um assunto que a gente você. certamente voltará a discutir. Esperamos contar com a sua presença aqui. Com todo prazer. Obrigado.